Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Armênio, sou colaborador do CI. Quem fará a exposição de hoje é Maria do Carmo Sepúlveda, colaboradora do CIR. Dando seguimento ao estudo da obra Boa Nova, ela irá desenvolver o capítulo 30, intitulado Maria. Mas antes, faremos a leitura de uma página e a prece inicial. Lembrando, porém, que a prece final será feita por nosso amigo Breno, também colaborador do CIR. A página está contida no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e intitula-se Na Cruz. Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos. Estendera o amor e a verdade, a paz e a luz. Levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara, tanto para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Suplicando, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmos, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Vamos orar. Deus, Pai amoroso e justo, Criador de todo o universo, agradecemos acima de tudo a Ti e em seguida a Jesus e a todos os espíritos do bem por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade desse encontro virtual. Sabemos, Senhor, que o planeta passa por um momento difícil,
mas também nesses momentos difíceis, o Senhor está contigo. O Senhor não nos desampara. Que tenhamos muita fé, muita esperança, muito equilíbrio e que também durante a exposição de hoje possamos aprender ao máximo os conteúdos apresentados e que os coloquemos em prática para a construção de um mundo melhor em comunhão contigo, Pai. Que assim seja. Olá, amigos! Estamos aqui hoje com o coração muito feliz por falarmos hoje um pouco mais do Evangelho de Jesus, focalizando principalmente a figura de Maria, que é a personagem do capítulo 30 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Humberto de Campos começa explicando que esse livro não foi escrito para agradar os leitores, mas sim ele quer uma escrita com proveito. O que quer dizer isso? Uma escrita que nos traga lições importantes a respeito do Evangelho de Jesus, naquele momento inicial em que o Evangelho começava a ser implantado na Terra. E ele diz também que gostaria de, com essa obra, testemunhar o apreço, a admiração que ele sente pelos que trabalham pelo Evangelho de Jesus nas terras brasileiras. Se coloca nessa obra como um humilde servidor que trabalha nesse momento e estuda nos educandários do plano espiritual. Nós temos nesse livro uma fonte importantíssima, os testemunhos daquele momento tão importante para a humanidade, que foi o momento que viu nascer o cristianismo, nas suas lições mais originais, mais puras, antes de sofrer, como ele sofreu com o passar dos séculos, interpretações equivocadas que acabaram distanciando daquelas lições originais deixadas pelo mestre. Bom, muito bonito verificar os encontros de Jesus com João Batista, o precursor, com os discípulos que seriam seus grandes colaboradores na implantação do reino na terra, com o povo que buscava Jesus sequioso de ensinamentos, querendo aprender, querendo entender melhor o que seria essa boa nova, com as pessoas também que vinham em busca de Jesus para pedir cura do corpo, para pedir consolo para aquelas almas tão oprimidas. Mas ao lado desses encontros tão positivos, nós assistimos também aos encontros de Jesus com os seus opositores, aqueles que se acercavam de Jesus para ver se conseguiam descobrir nele alguma falha, alguma coisa de que pudesse ser acusado. E hoje, falando de Maria, nós vamos focalizar essa personagem tão importante, porque foi a escolhida para trazer ao planeta o espírito que transformaria a humanidade. E quem é Maria? Humberto de Campos fala pouco de Maria no início da sua missão. Ele focaliza mais Maria a partir do momento do martírio de Jesus na cruz. É aí que começa o capítulo. Mas nós gostaríamos de voltar um pouco para trazer
um perfil, um retrato, ainda que mal traçado, dessa personagem que é uma das principais protagonistas do Evangelho. Aquela que foi escolhida para trazer à Terra, segundo Leon Denis, o espírito mais perfeito que já passou por aqui. E que, segundo o Livro dos Espíritos, o enviado de Deus ao planeta para servir de guia e modelo. A história de Maria se entrelaça com a história de Isabel. Por quê? Isabel traria à Terra João Batista, o precursor anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que viria endireitar as veredas, preparar o terreno para a boa nova que Jesus semearia. E Maria seria que traria o próprio governador do planeta. Nós encontramos no início do Evangelho de Lucas, ele se colocando da seguinte maneira: depois de acuradas investigações, farei relatos de suma importância. Acuradas investigações? Por que acuradas investigações? Porque, na verdade, Lucas não foi discípulo de Jesus, não presenciou esses fatos, e ele busca uma fonte fidedigna que possa ajudá-lo nessa narrativa. E, segundo a maioria dos teólogos, essa fonte é a própria Maria. Ele ouviu de Maria essas informações. Então, nós temos detalhes muito importantes. Por exemplo, a história começa, na verdade, no livro de Lucas, com a aparição do anjo a Zacarias, marido de Isabel. Zacarias trabalhava no templo como sacerdote. E certo dia, quando ele chega ao templo, a multidão ficava toda do lado de fora esperando e ele entrava para o santuário. Lá ele se preparava para trazer depois os ensinamentos para aquelas pessoas. E quando ele entra no santuário, ele percebe a presença do anjo Gabriel. Ele fica muito assustado inicialmente. Como assim um anjo ali na sua presença? Mas o anjo lhe diz: você vai ser pai, as suas preces foram ouvidas. Zacarias e Isabel pediram a vida inteira a presença de um filho e até aquele momento não haviam sido contemplados com essa bênção. E o anjo acrescenta: ele será grande entre os homens, será cheio do Espírito, converterá muitos ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, e o seu nome deverá ser João. Quando Zacarias ouve todas essas explicações, ele duvida e diz para o anjo: não é possível, eu e a minha mulher somos avançados em dias. Avançados em dias, interessante essa imagem, né? Esse eufemismo para dizer que eram idosos, achei bem interessante. Avançados em dias e, além do mais, a minha esposa é estéril. Isso não é possível. E o anjo se afasta. Quando Zacarias sai do templo para conversar com o povo, ele percebe que ele está mudo, não consegue falar. E aí eu me pergunto, por que Zacarias ficou mudo? Qual o motivo? Há muitas hipóteses, né? E eu não posso afiançar que seja essa verdadeira, mas eu fiquei aqui pensando com meus botões que ele poderia passar essa incredulidade para Isabel. E nós sabemos que a fé é muito importante. Acreditar nas promessas de Deus já ajuda, né? Já promove o cumprimento dessas bem-aventuranças, vamos dizer assim. Isabel fica grávida e o anjo também fez uma visita a Maria, posterior a de Isabel. E o anjo se dirige a Maria de uma forma tão bonita. Agraciada do Senhor, encontraste graça diante de Deus,
conceberás um filho que será chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi e ele reinará para sempre. Seu reinado não terá fim. Ele será chamado Filho de Deus. Maria simplesmente pergunta como isso aconteceria. E o anjo explica e ela não duvida. Maria simplesmente responde ao anjo: cumpra-se na serva a vontade do Senhor. E o anjo diz para Maria que Isabel também conceberia e que para Deus não existe impossíveis. Muito interessante essa palavra do anjo. É uma palavra que vem nos lembrar que nós temos que cultivar a fé sempre, que para Deus não tem nada impossível. E é Ele que sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Maria faz uma visita a Isabel. Na ocasião dessa visita que Maria faz a Isabel, Isabel já estava no 6º mês de gravidez. E quando Maria entra na casa de Zacarias e faz a saudação a Isabel, como era costume, como é costume até hoje, a criança estremece de alegria no ventre de Isabel. Olha que beleza, né? A ligação que haveria entre Jesus e João. Jesus se refere a João dizendo que foi o maior homem nascido de mulher. Então havia essa grande ligação, né? Naturalmente, na espiritualidade, esse encontro já vinha sendo preparado há muito tempo e João havia sido escolhido para ser o precursor. Era um homem de palavra veemente, forte, realmente um espírito vigoroso. A profecia se cumpriu. Muitos se converteram e se arrependeram por intermédio desse verbo tão forte de João. Pois bem, na casa de Isabel, Maria, então, quando é saudada por Isabel, quando Isabel diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Maria faz uma louvação também, o texto que nós encontramos no livro de Lucas como o Cântico de Maria. Acredito que todos conheçam, mas não podemos deixar de, nesse momento, trazê-lo para a nossa memória também, para o nosso registro. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade de sua serva. Desde agora ficarei conhecida como a bem-aventurada. A misericórdia do Senhor é grande e vem de geração em geração. Santo é o seu nome. Ele tirou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Ele beneficiou os pobres e despediu vazios os ricos. Por esse cântico de Maria, nós podemos ter um retrato de quem era essa mulher. Além dessa fé inabalável, Maria conhecia as Escrituras muito bem. Quando ela faz esse louvor a Deus, ela fala da trajetória do povo de Israel, do zelo que o Senhor sempre teve com aquele povo, privilegiando, cuidando, zelando por ele. E também, nesse momento, nós percebemos que Maria se coloca em toda a sua humildade, né?
é uma pessoa realmente que vai se revelar cada vez mais, e aí nós vamos entrar no conto propriamente dito, como começa Humberto de Campos, encontrando Maria aos pés da cruz, no momento mais doloroso da vida de Jesus, o momento da crucificação. Maria está ali com outras mulheres, num sofrimento atroz, vendo a crucificação do seu filho. Aquelas mulheres a amparavam, porque eram mulheres que haviam deixado o conforto de suas casas, haviam transgredido até costumes da época para seguir a Jesus e servi-lo. Então Maria estava ali naquele momento. Mas onde estavam os discípulos? Naquele momento de confusão que Jesus fora preso, os discípulos ficaram muito perdidos. Eles tiveram medo e se dispersaram. E Maria estava ali, olhando para o seu filho na cruz e pensando, gente, por que, meu Deus? Por que aconteceu isso com meu filho? E começa a recordar de tudo, desde o momento da anunciação, a ida para Belém, a manjedoura, os pastores, os reis que haviam vindo visitar seu filho. E pensa como, sempre tão bom, desde criança, conversava com os malfeitores, trazia até alguns deles para sua casa, os confortava, os consolava, dava conselhos aos muito mais velhos. Depois começa seu ministério de amor, curando, confortando, consolando, ensinando, sermões belíssimos, parábolas maravilhosas que fortaleciam aquelas pessoas. E agora, ali na cruz, por que Maria não conseguia entender? Aquele que viera, como enviado do Altíssimo, como filho, que seria chamado Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, está ali naquele momento. Mas em seu coração, no mais íntimo do seu ser, ela recebia as orientações da espiritualidade, dizendo que os desígnios de Deus são insondáveis e que nós devemos nos resignar, porque tudo é para o nosso bem. Aquele momento teria que acontecer. E quando Maria está ali nessas meditações, naquele momento tão doloroso, ela sentiu que mãos ternamente se colocavam sobre seus ombros. Ela se volta e vê o discípulo amado João a estender-lhe os braços. Ela aceita aquele abraço e os dois envolvidos na mesma vibração amorosa, no grande amor que sentiam por Jesus, ele como discípulo e ela como mãe, eles procuram o olhar de Jesus. E Jesus, percebendo a ansiedade daqueles corações, olha para aquela mulher e diz: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, que é um acontecimento que precisa ser gravado e rememorado, Jesus, em sua grandeza e mostrando a sua intensa ligação com o Pai, nos deixa uma lição que vai coroar os ensinamentos de Jesus. A lição do amor universal. Agora, Maria não era mãe apenas de Jesus, era mãe de todos, era nossa Mãe Santíssima. Essa mãe a qual sempre nos dirigimos nos dias mais difíceis, nas horas mais dolorosas,
nos momentos de maior desespero. Os dois ficaram ali ainda, até que Jesus foi retirado e levado. Aquela lição dolorosa da cruz, naquele momento, não havia nada que confortasse o coração dos cristãos. Eles sofreram muito, como o Mestre, o Supremo Mestre, terminaria seus dias numa cruz. Aquela grande dor, aliás, narrada no conto Ressurreição e Vida, muito bem por Ivone Pereira, pelo Espírito Tolstói, se transformaria, porém, dentro de 3 dias, na maior alegria, na maior festa, a ressurreição. Naquele momento, Jesus mostrou que a morte não existe. Ele apareceu para os discípulos como ele era, conversou com eles e continuou os seus ensinamentos. Cumpria, assim, a sua palavra, de que o reino dele não é deste mundo, que não deixaria órfãos os seus amados discípulos de todos os tempos. E aquele momento tão doloroso se transforma em alegria. Maria se retira para Batameia, onde moram os seus parentes, para ficar um pouco em contato com a família original e fazer grandes reflexões. Como poderia ela, a partir daquele momento, continuar o ministério de Jesus, ajudar na divulgação da Boa Nova? Agora ela estava convicta de que essas lições deveriam continuar a ser divulgadas, como seu filho pedira aos discípulos, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ela se incluía agora nessa missão grandiosa e se retirou para se refazer, porque imaginem a dor daquela mulher diante do Calvário, diante da cruz. João levou muito a sério essa filiação, considerou que realmente a partir daquele momento Maria seria a sua mãe e gostaria de continuar com ela, de ampará-la, mas não tinha ainda uma casa, não tinha um lugar onde pudesse recebê-la. E, enquanto Maria estava em Batameia, João foi para Éfeso e, através de um cristão novo, um recém-convertido ao Evangelho do Cristo, que era um homem de muitas posses, ele doa a João uma casa humilde, simples, mas num lugar muito agradável. Era uma casa no alto, assim, de uma montanhazinha, e de lá se avistava o mar, uma casa humilde. E logo que ele recebe essa casa, ele vai a Batameia buscar Maria. E os dois planejam juntos criar ali naquela casa um lugar de amparo aos sofredores, um lugar onde o Evangelho seria revivido a cada dia, as lições de Jesus relembradas a todo momento, em toda a sua grandiosidade, em toda a sua pureza, para confortar aqueles que ainda não conheciam o Mestre, para agasalhar os sofredores daquela região, para iluminar aqueles corações. Enquanto Maria começou aquela árdua tarefa, trabalhando incansavelmente, João começou a trabalhar na igreja de Éfeso, e era muito grande o trabalho também. Imagina naquela época quantas dúvidas. Hoje nós temos assim à nossa disposição toneladas de livros falando do Evangelho,
E nós ainda temos dificuldade. Imagina naquela época que era só mesmo o evangelho original e a necessidade de explicar essas lições, tirar as dúvidas, confortar as pessoas e também ajudá-las em suas necessidades mais prementes. João trabalhava muito na igreja de Éfeso e o evangelho crescia, se enraizava, as lições de Jesus eram espalhadas. Apesar de todas as perseguições que surgiam cada vez mais cruéis naquela região, os cristãos vendo arrasadas suas casas, as famílias dispersadas, sofrendo até muita violência, alguns cristãos no final sendo aprisionados para serem oferecidos às feras, muita violência, queimados em postes, e João ali batalhando a cada dia para manter viva no coração daquelas pessoas a chama do Evangelho do Cristo. Maria, por sua vez, recebia com aquela amorosidade intensa todos que procuravam, né? As filas eram grandes, todos os dias pessoas sofrendo muito. Um dia chegou um e disse: mãe, são muitas as minhas dores, não sei se vou suportar. E Maria lhe disse: isso também vai passar, meu filho. Tudo passa, só o que não passa é o reino de Deus no coração dos homens, porque esse é suficientemente forte para se manter vivo, quando as pessoas o aceitam e o cultivam com fé. Outra vez chegou um leproso com muitas chagas dolorosas e pediu que Maria o ajudasse a minorar as dores que aquelas chagas lhe causavam. E Maria cuidou daquelas chagas, aconselhou aquele coração, agasalhou aquele espírito sofredor com suas palavras consoladoras. E ele, em agradecimento, disse a Maria: és a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A partir de então, a casa ficou conhecida como a Casa da Santíssima. A tradição se estabeleceu e todos se referiam à casa de Maria como a Casa da Santíssima. Pois bem, certo dia, depois de muito trabalho, Maria, vendo o dia se despedir, a claridade do dia se despedir e a noite chegar com suas estrelas, ela se recolheu para orar. E quando ela ia se recolher, ela viu que se aproximava um pedinte, como tantos outros que chegavam todos os dias àquela casa. E Maria imediatamente se dirigiu a ele, mandando que ele entrasse. Ele falou: mãe, venho te fazer companhia e orar. E Maria o recebeu muito carinhosamente. Mas logo percebeu que havia uma grande diferença naquele visitante daquela noite. Ele não estava buscando consolo. Ao contrário, ele começou a falar com Maria das bem-aventuranças, das alegrias que aguardam no reino de Deus aqueles que trabalham aqui pelo bem, confortando, ajudando, iluminando. Maria começou a sentir na alma uma alegria intensa e se emocionou. Seus olhos ficaram úmidos. Onde ouvir aquela voz tão doce? Aquela voz não era desconhecida. E olhou bem para ele, e ele lhe estendeu as mãos. Quando ele lhe estendeu as mãos, Maria viu ali as marcas dos cravos, o martírio da cruz. E ansiosamente
e refletidamente olhou para os seus pés e lá estavam as marcas dos cravos. Maria o abraçou procurando as suas chagas e querendo naquele abraço mostrar todo o seu amor, toda a sua saudade. É você, meu filho? E ele disse, sim, mãe, sou eu. Meu pai me pediu para buscá-la, porque quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Meu Deus! Maria não cabia-se de contentamento. As lágrimas agora eram de alegria, de rever o seu filho amado, de receber de Deus essa graça, dessa visita que para ela significava tudo. E ele se afastou, e Maria ficou doente logo no dia seguinte, não conseguiu mais se levantar. E os discípulos foram a Éfeso. Os amigos foram a Éfeso buscar João. E João chegou e Maria estava de partida para o plano espiritual. E foi muito bonito, Maria sendo recebida no plano espiritual. Aquela corte de anjos que vieram acompanhá-la. E iam levá-la quando ela sentiu em seu coração, como mãe tão amorosa, o desejo de procurar aqueles cristãos que iam ser sacrificados para confortá-los. E mal ela pensou nisso, os anjos a dirigiram para aquelas celas onde estavam as pessoas que seriam sacrificadas. E Maria chegou, e aquela tristeza, e Maria queria dar um presente a eles. O que dá para eles? E Maria se dirigiu a uma mocinha muito magra, pálida, que estava a um canto e a inspirou a cantar. E ela começou a cantar. E a partir de então, os cristãos iam para o sacrifício em cânticos. Maria semeou ali naquele momento aquele canto de conforto, de agradecimento a Deus por poder testemunhar o amor grandioso que Ele nos ensinou. Não conhecíamos esse amor. Passamos a conhecê-lo a partir do momento que Jesus o trouxe à terra e que a sua mãe Santíssima, continuou a divulgá-lo entre os puros de coração, entre os humildes sofredores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Inicialmente agradecemos a vida e buscamos harmonizarmos-nos com Deus, já que os bons espíritos nos esclarecem que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Escutai-nos, bom Pai. E queremos nos apresentar com muita humildade, pedindo perdão para as nossas faltas. E como filhos seus, pedindo misericórdia neste momento tão grave, tal qual o filho arrependido que volta à casa de seu pai. Se nos afastamos do bem, guiai-nos de volta à direção da fraternidade e caridade. Talvez a dor seja o caminho. Suplicamos, sustentai-nos nesta jornada. Que a luz do Mestre Jesus possa brilhar em todo o nosso orbe terrestre, fortalecendo os trabalhadores espirituais do bem e do auxílio, fortalecendo o companheiro guardião de cada um de nós, tocando carinhosamente os irmãos sofredores que ainda não entenderam sua mensagem. Muitas forças às iniciativas do auxílio ao próximo, a todo e qualquer irmão trabalhador da saúde e da manutenção dos hospitais e fabricação de equipamentos. Luz, muita luz. Jesus, modelo e guia para todos nós.
Busquemos esse Mestre em nossos sentimentos e nos tornaremos melhores. Vibremos então o pensamento, criando imagens fraternais, de irmãos se curando, das cidades voltando à vida normal, mas não exatamente a que tinham anteriormente, a que um se preocupa com o outro, a que o sorriso de um serve para muitos, em que o egoísmo ceda espaço à fraternidade, o orgulho ceda à humildade, tal qual a nossa doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. E assim, não pensando apenas cada um em si, mas pensando no todo. Precisamos sempre uns dos outros. Agora, mais do que nunca, está demonstrado. Não somos autossuficientes, não dominamos. Precisamos humildemente levantar sempre o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo forças e boa orientação. Agora vamos rogar a fluidificação da água. Abençoai-nos, Pai amado. Protegei-nos eternamente. Iluminai nossos caminhos, clareai as nossas mentes. Tornai-nos dóceis, Senhor. Tirai-nos toda a vaidade. Fazei-nos simples irmãos, fortes em fé e verdade. A vossa bênção é amor, é bálsamo para o sofredor, é força, resignação. Dai-nos, pois, neste momento, sempre um bom pensamento e, por vossa graça, o perdão. E que a água, meu Pai, possa complementar o benefício que essa prece traz ao nosso entorno e que possamos a cada dia agradecer e orar com luz para que possamos partilhar um mundo melhor para todos nós. Assim seja, Pai, graças a Deus.